Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E dependendo do momento em que você estiver assistindo, a temática que eu pretendo desenvolver com vocês é uma temática longa. E eu já fiz até um vídeo, mas não deu porque o vídeo ficou muito grande, o YouTube não publicou, foi uma complicação danada. Então eu vou falar uma parte do risco cambial. Por que existe o risco cambial? O que acontece quando existe o risco cambial? Né? Vamos analisar. Eu escrevi um artigo, vários artigos sobre risco cambial. Um deles foi no dia 1º de agosto de 2016, mas eu tenho de 2015, eu tenho de 2014, eu tenho no jornal, eu tenho mais antigo no jornal, é 1990, foi na época do Fernando Henrique Cardoso, foi em 1995, eu também escrevi sobre o risco cambial, e então eu tenho uma... Eu estudo essa matéria, é uma matéria muito boa. O problema do risco cambial é porque, acho como tudo, né? Mas você precisa conhecer macroeconomia, né? Aí, conhecendo macroeconomia, a parte de moeda, parte da política monetária, tudo isso está atrelado, né, vinculado, né, ao risco cambial. Mas eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Eu não sei por qual razão o YouTube não publicou, eu fiquei 20 horas esperando, ele não publicou. Aí eu vou fazer vou apenas analisar uma parte do risco cambial, né? Vamos supor que um empresário, né? O empresário ele queira fazer investimento no Brasil. Quer dizer, um empresário não residente, né, um agente econômico não residente, quer trazer a sua moeda para o Brasil para ou fazer aplicação financeira ou para realmente desenvolver empreendimentos, né? Expandir a oferta, né? A produção, aumentar o nível de emprego também, é claro, isso é fundamental para nós, né? E qual é o problema do risco cambial? O problema é o seguinte, quando existe a desvalorização de nossa moeda, o empresário que aqui ingressou, né, ingressou em nosso mercado, trocou real, trocou dólar por real, vamos simplificar assim, né? Pode ser outra moeda também, né? Mas eu estou falando do dólar porque o dólar é uma moeda internacional, é uma moeda muito utilizada, né? Então, quando ele ingressou na economia, ele ingressou com a seguinte paridade: $1 adquiria R$ 1, né? Essa relação, esse câmbio, ele não é meramente didático, não, porque em 94, 95, né, o agente econômico não residente, ele precisava de $1 para adquirir 97 centavos de real. Entenderam? Isso lá no início do Plano Real.
com o FHC, com o Fernando Henrique Cardoso, o presidente da República, né? E o governo Fernando Henrique Cardoso, vamos formalizar. Então ele precisava, em outros momentos era R$ 1 para comprar 94 centavos de reais, e assim vai. Então esse exemplo não é meramente didático. É claro que o contexto mudou, agora você não precisa de com $1 você compra 5 e poucos reais, né? Aí, né? Dependendo do dia da cotação, né? Muito bem. Então, vamos recapitular, né? Então, o empresário ingressou na economia, não residente, é claro, né? Alocou, transformou o seu dólar em real, um por um, né? Um exemplo, né? Esse é didático meu porque eu não lembro de R$ 1 comprando, um dólar comprando um real. Eu não lembro, eu lembro de centavos. A moeda brasileira estava tão valorizada artificialmente, a taxa de juros estava lá em cima, né? Estava lá não tinha nem, estava tão afastada da Terra que não tinha nem a lei da gravidade alcançava a taxa de juros, de tão elevada que ela estava. Mas isso é uma outra questão que nós vamos conversar. Tá vendo como é que o câmbio ele mexe com tudo? Mexe com taxa de juros, mexe com... Muito bem. Então, o sujeito, né, o investidor, o sujeito, que intimidade é essa, Arthur? Pelo amor de Deus. O investidor, né, ele ingressou, o não residente, ingressou em nossa economia e com $1 ele adquiriu R$ 1. E com esse R$ 1 ele ou foi para o mercado financeiro, ou comprou ações, ou aplicou em fundos de renda fixa, fundos de renda variável, ou mesmo alocou recursos em empreendimentos, né? Uma fábrica, né? No setor agropecuário, né? No setor terciário, aumentando a produção, aumentando a oferta, e ele foi desenvolvendo as suas atividades ali, né? Seja na área financeira, né? Comprou títulos, né? Ou ele realmente atuou, alocou os seus recursos em um empreendimento, uma fábrica, uma empresa de serviços, né? O setor agropecuário, o setor primário, como quiserem, alocou recursos ali. Muito bem. Vamos supor, né? Vamos trabalhar com hipóteses. Eu falo essas hipóteses assim para facilitá-los. Senão eu vou ter que falar um economês pesado e tecnicidades que vocês não têm acesso. Porque o blog, não é blog, Arthur, é vídeo. Porque o vídeo, o canal aqui, ele é destinado para não economistas. Claro, os economistas assistem, me mandam e-mail, né? E eu fico muito contente com isso. E também não economistas, pessoas de outras áreas, né? Também me mandam e-mail e tal. Mas então, eu gosto de exemplificar com números para facilitar quem não é economista, né? Muito bem. Então, ele fez o câmbio, né? Foi lá no mercado de câmbio, com $1 ele comprou R$ 1, e que com esse R$ 1, né? Exemplificando, né? Ele adquiriu ativos financeiros, ou então empreendimentos mesmo,
né, produzindo, indústria, serviço, agropecuária. E ele obteve, com esses empreendimentos ou com aplicação financeira, uma rentabilidade de 25%, uma taxa de rentabilidade de 25%. Tá? É descontado o imposto, aquelas coisas todas. 25%. Muito bem. Aí o câmbio se desvalorizou em 25%. É aí que está o risco cambial. Moeda que oscila muito é sinônimo de risco cambial. Né? Quando o câmbio fica oscilando muito, vai para baixo, vai para cima, tal. Isso é sinônimo de risco cambial. Isso afasta o empresário não residente. Ele tem medo. Por quê? Ele ingressou no nosso mercado, obteve uma rentabilidade de 25%, mas o câmbio desvalorizou também 25%. Aí, números meramente dados, só para vocês entenderem, né? Quando ele for repatriar o capital dele, seja na forma de dividendos, lucro, amortização, royalties, né? Quando ele for repatriar, ele vai precisar de R$1,25 para comprar $1. Vocês sabem o que significa isso? Ele não ganhou nem perdeu. Ele veio aqui, conheceu o Brasil, né? Cristo Redentor, Pão de Açúcar, conheceu Niterói também, tem que vir em Niterói também conhecer Niterói. Niterói tem praias lindíssimas, né? E uma vista panorâmica para o Rio também muito boa. Mas então ele não perdeu nem ganhou. Agora vamos supor uma outra situação. Ele teve uma rentabilidade de 25%, continua com a meta, mas o câmbio desvalorizou 30%. Então ele vai precisar de R$1,30 para adquirir R$1. Vocês sabem o que significa isso? Ele perdeu dinheiro. Ele perdeu dinheiro. Então o empresário, ele está, quando ele faz um investimento em determinado país, né, ele fica muito preocupado com o risco cambial, com essa oscilação do câmbio. Eu tenho alguns artigos que eu vou deixar lá embaixo linkado e tal, que o Banco Central ele atua, mas atua mesmo no mercado de câmbio, não permitindo a desvalorização de nossa moeda, a desvalorização do câmbio. Quando eu falo desvalorização de câmbio, é o aumento do dólar, né? O dólar aumentou de 5 para 6, né? Ou de 4 para 3, houve uma desvalorização cambial. E o Banco Central atua com veemência para evitar essa desvalorização cambial, justamente para proteger, dar segurança àqueles agentes econômicos que estão ingressando em nosso país e, claro, evidentemente, eles estão ingressando para oferir rendimento, mas estão contribuindo para o aumento da produção, do PIB, do nível de emprego, né, de tributos também que ele paga, né, não é isso? Muito bem. Alguns artigos que eu escrevi, em determinados períodos, o câmbio, você comprou dólar, tá, para pagar dinheiro, tal.
em determinados períodos, não são em todos os períodos não, mas em determinados períodos, se você aplicasse o seu recurso na poupança, a rentabilidade seria maior do que você comprasse em dólar. Se você, aliás, em alguns períodos, em vários períodos, né, o dólar ele é menor do que a inflação. A variação do dólar é menor do que o processo inflacionário. Então esse é o risco cambial, porque o empresário não residente, ele ao ingressar na economia, ele tem que também analisar os riscos de repatriação do seu capital. Será que o seu capital vai ficar preso aqui? Porque naquele exemplo, no segundo exemplo que nós explicitamos, né, no qual ele teve uma rentabilidade de 25%, mas o câmbio se desvalorizou em 30%, ou seja, ele vai precisar de R$1,30 para comprar um dólar. Nessa operação ele perdeu dinheiro. Ele conheceu Niterói, teve a honra de conhecer Niterói, né? Lindas praias de Niterói, né? Daqui também dá para ver o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Não fiquem. Dizem que a melhor parte de Niterói é a vista por Rio, mas aí isso é fofoca de bairro, dessas cidades, desses municípios aí, né? Tal. Então, entenderam bem o porquê do risco cambial? O risco cambial, ele afasta o capital externo. Ele pode ser hostil, pode não, ele é hostil ao ingresso do capital externo. Então, é por isso que o risco cambial, ele é analisado, existem empresas de consultoria que analisam o risco cambial daquele determinado país. Ele não basta o empreendimento ter uma boa rentabilidade, não basta ele ingressou na economia, aí fez uma empresa, deu um lucro muito bom de 25% ou de 30%, mas o câmbio se desvalorizou num percentual maior do que a rentabilidade obtida. Então ele perdeu dinheiro. Então esse é um dos motivos do risco cambial. Eu voltarei a falar nesse assunto. Eu fiz um vídeo de uns 50 e poucos, quase 60 minutos. E a publicação ficou... em 30 horas não publicou. Aí eu estou reduzindo, eu estou falando dois riscos do câmbio. Dois. Tem mais que eu oportunamente irei analisar com vocês. 18 minutos, muita paz, muito amor, né? Como sempre eu digo, né? Discernimento para as autoridades. Que assim seja, meu Pai. E muito obrigado.